ceia do Senhor. Então nós estaremos lendo a palavra de Deus, depois de uma cantata tão bela das crianças cantando essas lindas canções para a glória de Deus, relembrando a ressurreição de Cristo. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, em Lucas capítulo 24, e nós iremos meditar no relato que Lucas, o médico amado, relatou sobre a ressurreição de Cristo. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos ler esse texto para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que fala ao nosso coração. Esse relato tão minucioso, Deus, tão detalhado sobre a ressurreição de Cristo. Agora, Deus, esse texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, ó Deus, possa falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra e guardá-la no mais profundo do nosso coração. Se alguém entrou aqui morto espiritualmente, possa sair daqui vivo, na presença do Cristo vivo. Aquele que entrou aqui frio na fé, possa sair daqui com a sua fé reavivada no poder do Cristo ressurreto. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar. O cristianismo é a religião do túmulo vazio, da cruz vazada. A história da Páscoa não terminou num funeral, mas na festa gloriosa da ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio, Cristo está vivo. O apóstolo Paulo chega a dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vazia, nossa pregação seria inútil, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. Lucas encerra o seu livro com a ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Estamos diante do fato histórico mais importante da história para todos os que professam a fé cristã. A tumba está vazia. Lucas é preciso na narrativa desse fato. Domingo, alta madrugada, algumas mulheres vão ao túmulo, no qual Jesus fora colocado com o intuito de ungí-lo. Elas eram as mesmas que permaneceram diante da cruz quando Jesus foi crucificado. Elas estavam visualizando a cruz, naquele dia tão terrível, na sexta-feira.
E elas levaram então especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra que tapava a boca do túmulo, a entrada do túmulo, estava removida. E o corpo de Jesus não estava mais lá. E quem removera a pedra? Quem havia tirado o corpo de Jesus do sepulcro? Com certeza, não tinham sido os judeus ou os romanos. E, se eles estivessem com o corpo de Jesus, eles não hesitariam em mostrá-lo e argumentar de forma irrefutável que Jesus ainda estava vivo, estava ali morto, estava ali na tumba, estava com os seus restos mortais. Em meio ao susto e à perplexidade, apareceram então 2 anjos ao lado do túmulo. E este texto pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, os anjos fizeram uma pergunta: por que buscais entre os mortos ao que vive? Embora Jesus tivesse dito que ressuscitaria, que ele seria açoitado, que ele ia morrer a pior morte, a morte de cruz, mas no 3º dia ele ressuscitaria, nem elas, nem os discípulos compreenderam verdadeiramente. A pergunta dos anjos revela que Jesus estava vivo, e por isso jamais deve ser procurado entre os mortos. Na ilha de Patmos, Jesus disse para João: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Em segundo lugar, nós podemos ver que os anjos deram uma informação. Os anjos levam essas mulheres de volta às palavras de Cristo. Ele não está aqui, mas ressuscitou, e eles disseram para elas: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Esse é o cerne, meus irmãos, da doutrina cristã, a saber, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas no 3º dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, e sem a ressurreição, o Evangelho não seria completo, nem mesmo teria qualquer poder transformador. A nossa fé estaria aprisionada numa tumba. Por isso, esse tema deve ser o conteúdo das nossas canções, como as crianças cantaram aqui nesta noite: a tumba está vazia, e das nossas pregações, bem como em nosso estilo de vida. Nós devemos saber que o nosso Cristo vive, ressuscitou dentre os mortos no 3º dia. E em terceiro lugar, a terceira divisão dessa passagem é sobre a mensagem das mulheres aos discípulos. Recebida a mensagem dos anjos, as mulheres, Maria Madalena, aquela mulher que outrora era escrava de Satanás, mas Jesus a libertou. Joana, a mulher do procurador, do homem importante em Israel. E Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que estavam com elas, foram imediatamente ao encontro dos 11 apóstolos e anunciaram o que viram e ouviram. Porque a morte de Jesus para os apóstolos e os demais discípulos era a morte de suas esperanças. Mas as palavras das mulheres soaram como um delírio para eles, que não acreditaram nelas. Pedro, porém, foi ao sepulcro e confirmou aquilo que as mulheres disseram. Vamos ler o verso 12 comigo novamente, vai aparecer aí na tela, e que vocês possam ler comigo. Vamos ler? Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Veja bem que ele também viu o túmulo vazio. Foi Pedro quem viu e depois declarou que Jesus ressuscitara dentre os mortos para nossa regeneração e para que tivéssemos uma viva esperança. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele relata esse fato, que Cristo ressuscitou para nossa regeneração e também para que tivéssemos uma viva
esperança. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a ressurreição de Cristo é uma viva esperança que muda o rumo da nossa vida. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, que a ressurreição de Jesus, ele muda a nossa visão. Essas mulheres foram ao sepulcro pensando que Jesus ainda estava na tumba, que Jesus ainda estava no sepulcro, que Jesus ainda estava morto. A morte de Jesus era a morte de suas esperanças. Elas apenas queriam prestar as últimas homenagens a Jesus. Elas queriam colocar ali aromas sobre o corpo de Jesus. Queriam preparar o corpo de Jesus. Queriam embalsamar o corpo de Jesus, prestando as suas últimas homenagens, levando os aromas que haviam preparado. No entanto, a pedra estava removida, o túmulo estava aberto, e ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexo a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Ali, os seus olhos foram abertos. Cristo não está morto, mas vive. Ele não precisa mais de flores na sua tumba, não precisa de aromas, pois ele vive. A nossa fé, meus irmãos, não está aprisionada na tumba. O túmulo está vazio. A ressurreição de Cristo é um fato, não um mito. Essas mulheres viram o túmulo vazio e ouviram a voz dos anjos dizendo: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato que criou a fé. O túmulo vazio demonstra para o mundo inteiro que o nosso Cristo vive. Depois ele foi visto por elas, depois ele foi apalpado, depois ele comeu pão e peixe com seus discípulos para provar que ele estava vivo, que não era uma fantasia, que não era um delírio, que não era uma alucinação, mas que ele vive, que ele ressuscitou. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a ressurreição de Cristo redireciona nosso propósito de vida. Essas mulheres acharam que com a morte de Cristo na cruz, a vida eterna seria apenas um sonho distante. A morte reinaria para sempre. Não haveria esperança além desta vida. Por essa razão, essas mulheres estavam buscando Jesus no lugar errado, porque ele não estava mais na tumba. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Os anjos lhes disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Ele deixou o túmulo para nunca mais retornar a ele. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por exemplo, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, mas depois ele morreu novamente. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele recebeu um corpo glorificado, um corpo que nunca ia mais sofrer os efeitos da morte. Em outras palavras, a morte foi vencida. A morte não pôde detê-lo no túmulo. Ele rompeu com os grilhões da morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte não tem a última palavra, Cristo ressuscitou. E nós podemos ver então, que Jesus muda o nosso propósito de vida. Aquelas mulheres não deviam ir ao túmulo, porque Cristo não estava mais ali. Mas vejam bem, meus irmãos, em terceiro lugar, a ressurreição nos faz lembrar das palavras de Jesus como palavras de vida eterna. Veja que o verso 6 até o 8 diz o seguinte: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. A exortação angelical foi eficaz, uma vez que elas se lembraram imediatamente das palavras de Cristo.
Jesus andou 3 anos e meio com seus discípulos, e essas mulheres também eram discípulos de Cristo, eram seguidoras de Cristo, elas ouviram as palavras de Cristo, e agora, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, elas então se lembraram das palavras de Jesus. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a palavra de Cristo não está morta, mas se cumpre. Como é triste quando o povo de Deus se esquece da palavra de Deus e leva uma vida de derrota, uma vida apática, uma vida destruída. Quando nós abandonamos as palavras de Cristo, nós esfriamos na fé. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos ajude a lembrar das palavras de Jesus. Que a palavra de Cristo possa sempre acalentar, consolar, despertar, avivar a nossa vida. Porque não existe despertamento espiritual, avivamento da igreja sem as palavras de Cristo. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus se cumpre, e se cumpre plenamente, cabalmente. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E Jesus é o profeta dos profetas, ele é maior do que o profeta Moisés, ele é maior do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Jesus é o profeta dos profetas, que cumpre as suas promessas e cumpre as suas palavras. Mas em último lugar, meus irmãos, em quarto lugar, a ressurreição de Jesus nos dá uma missão. Essas mulheres se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Elas foram tão impactadas com o túmulo vazio, que elas saíram dali para anunciar. E o texto diz que, voltando, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. A notícia, meus irmãos, das mulheres aos discípulos parecia como um delírio, uma fantasia, uma alucinação. No entanto, essas mulheres não estavam alucinadas. Essas mulheres não estavam delirando. Essas mulheres não estavam fantasiando a história da ressurreição. Essas mulheres estavam animadas, entusiasmadas, proclamando que até mesmo aos seus discípulos, aos seus líderes, as boas novas de que Jesus está vivo. Se Cristo, meus irmãos, não ressuscitou, a prática da pregação é uma perda de tempo. Se Jesus não tivesse vencido a morte e saído da tumba, a nossa pregação seria inútil. Se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica é vazia de sentido e de qualquer proveito. Mas Cristo ressuscitou, por isso essas mulheres saíram do túmulo e foram avisar aos seus líderes: Cristo vive, a tumba está vazia, e os anjos disseram: Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Concluindo, meus irmãos, a ressurreição de Cristo muda o eixo da nossa vida. Por isso, nós devemos fazer algumas aplicações para a nossa vida hoje. Como viveremos? Em primeiro lugar, vivendo na expectativa da ressurreição em todos os aspectos de nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Na vida espiritual, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o diabo, porque Cristo está vivo, Ele está conosco, Ele vive. Na vida eclesiástica, nós podemos experimentar uma renovação espiritual, o avanço do reino de Deus, porque o nosso rei vive. A igreja jamais vai parar a sua marcha, porque Cristo vive, porque Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o nosso Cristo vive. Nem o comunismo, nem o islamismo, nem as perseguições podem parar a marcha da igreja, porque o nosso rei vive. Ele venceu a morte.
Cristianismo, meus irmãos, sem ressurreição é algo vazio, inoperante. A ressurreição de Cristo restaura as esperanças perdidas. Os discípulos estavam ali desesperados. Eles estavam com medo dos judeus, mas a ressurreição de Cristo restaurou as suas esperanças, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, nós não precisamos ter medo do futuro, porque a nossa vida está nas mãos do Rei Jesus, que vive eternamente, aquele que venceu a morte. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, vivendo sem medo da morte. O medo atrofia, o medo paralisa. A Bíblia diz que o medo traz tormento, e a morte é o terror de todos os homens. Não precisamos ter medo da morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E nós receberemos um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Então o que é mortal vai se revertir de imortalidade, e o que é corruptível vai se revertir de incorruptibilidade. No último dia, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, nós receberemos um corpo que nunca mais vai sofrer os efeitos da morte, que não vai adoecer, que não vai padecer, que não vai envelhecer. E nós receberemos um corpo imortal, um corpo que nunca mais vai pecar, que nunca mais vai transgredir a lei de Deus. Nós receberemos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, para morarmos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Aqueles que morrem com Cristo, meus irmãos, ressuscitam com Ele, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Não precisa ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Mas em último lugar, meus irmãos, como viveremos? Vivendo anunciando a mensagem do Cristo vivo. A doutrina da ressurreição de Jesus dá poder à pregação do Evangelho. Voltando do túmulo vazio, as mulheres correram com afã, com desejo de dar as boas novas do Cristo ressurreto. E elas anunciaram: a tumba está vazia, Cristo não está mais na tumba, Ele vive. De igual forma, a ressurreição de Cristo deu ousadia aos apóstolos. Quando a gente pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é o relato histórico dos 30 primeiros anos da igreja na terra, a gente pode ver em Atos capítulo 4, verso 33, que os discípulos estavam dispostos a morrer por causa da sua fé, e muitos deles morreram por causa da sua fé, e eles, a Bíblia diz em Atos 4, 33, se puder colocar aí na tela também, Atos 4, 33, eu gostaria que pudéssemos ler esse versículo com os irmãos, ou você pode abrir a sua Bíblia também, vamos ler comigo, Atos 4, 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vejam bem, que esses apóstolos, discípulos que estavam medrosos, que estavam achando que essas mulheres estavam delirando, e que não acreditaram de primeira mão nelas, nesse relato que elas estavam dando, depois eles mesmos viram com seus próprios olhos que o túmulo estava vazio, e depois viram o Cristo ressurreto que apareceu para eles, e eles então o apalparam com respeito ao verbo da vida, e eles então comeram com Cristo uma refeição, pão e peixes, e eles viram o Cristo ressurreto, e agora, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Nós também, meus irmãos, devemos anunciar essa mensagem ao mundo. E por quê? Porque o nosso Cristo está vivo. Ele ressuscitou. O nosso Cristo, como homem, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós.
E como Deus está presente aqui conosco, nesta noite, o nosso Cristo ressuscitou. Nas grandes religiões, meus irmãos, os seus líderes estão mortos. No islamismo, Maomé está morto e sepultado em Meca. No budismo, Buda está morto e sepultado na China. No confucionismo, Confúcio está morto e sepultado na China. No espiritismo, Allan Kardec também está morto e sepultado em Paris, na França. Todos esses não ressuscitaram. No entanto, o nosso Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ressuscitou e apareceu vivo com muitas provas incontestáveis. Ele apareceu para Maria Madalena, e ela ouviu o Senhor, e ela saiu para anunciar aos seus discípulos. Ele apareceu para Pedro, ele apareceu para João, ele apareceu para os 11 no cenáculo, e diz: paz seja convosco. Ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. E ele apareceu até mesmo para Paulo, um nascido fora do tempo, um perseguidor da igreja. Ele apareceu para ele no caminho de Damasco, e a sua vida foi transformada, e ele se tornou o maior missionário de todos os tempos, anunciando: Cristo vive, porque ele mudou a minha história e mudou a minha vida. Meus irmãos, nós devemos falar do Cristo vivo até que ele volte para nos buscar, para buscar a sua igreja. Nós somos salvos com uma missão. Nós somos salvos com a missão, como as crianças cantaram aqui nesta noite, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós somos salvos com a missão de pregarmos o evangelho até que Cristo volte para buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus diz: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Você que entrou aqui nesta noite sem a certeza de salvação, que você possa entregar a sua vida a Jesus e confiar nele, porque o nosso Cristo vive. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo para nos dar a vida eterna, e quem crê nele tem a bênção da salvação. Louvado seja Deus.